Olá, sejam bem-vindos ao terceiro Fórum Cultural, idealizado pela Associação de Fomento Artístico e Cultural Mundo Cênico, com o tema Perdões Histórica, um desafio para o presente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que estão nos assistindo nessa noite, que com certeza a nossa internet nessa noite fará um grande sucesso, né? Será um grande sucesso. Espero que sim. Valeu, gente, por estar nos acompanhando. Neste ano, diferente dos outros anos, nós estamos realizando o nosso terceiro Fórum Cultural na versão online, né, a live, devido à pandemia, né, que se alastra por todo o país. Nós precisamos mudar para a live online desta vez. Bom, pessoal, e antes de começar o nosso bate-papo com o nosso convidado, eu gostaria que fizéssemos um minuto de silêncio em nome do nosso querido amigo Delcides, que faleceu na última semana, vítima da Covid-19. Deixo aqui também, em nome da associação, os sentimentos de pesar a todos os familiares. Hoje, no segundo dia do fórum, temos aqui conosco o convidado especial, Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro. Dom Miguel é bispo da Diocese de Oliveira, Minas Gerais, e presidente da Comissão de Bens Culturais do Regional Leste 2 da CNBB. Em nosso bate-papo, iremos tratar do papel da igreja na memória e preservação do patrimônio cultural. Como disse a Elga Maria, que é uma das referências culturais de nossa cidade, vale muito a pena esperar pelo Dom Miguel hoje, fazendo a sua fala, depois de assistir a fala maravilhosa da Michele na quarta-feira. Bom, e durante a estadia do Dom Miguel em Perdões, ele se firmou como padre da paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões e idealizou o projeto de restauração da Igreja Matriz, com o intuito de preservar as características originais. Então, seja muito bem-vindo, Dom Miguel. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Dom Miguel. Boa noite. É uma alegria muito grande poder reencontrar, mesmo seja via internet, os amigos de Perdões e tantos que também colaboraram naquele tempo com a obra da Matriz, com a obra do Rosário, especialmente com a pastoral e evangelização na nossa querida paróquia de Perdões. As pessoas que estão nos assistindo nessa noite, caso queira fazer alguma pergunta ao nosso bispo diocesano, é somente comentar na live, na página da Mundo Cênico. As perguntas serão lidas apenas da página da Mundo Cênico. Então, faça seu comentário abaixo do vídeo e nós estaremos fazendo as perguntas no final das perguntas já preparadas previamente, ok? Então, vamos para a primeira pergunta para o Dom Miguel. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a comissão da qual faz parte e nos explicasse como ela atua. A Comissão de Bens Culturais do Regional Leste 2, Bens Culturais da Igreja, foi fundada em 2009, por iniciativa de Dom Gil Antônio Moreira, que coordena a Comissão de Cultura do Regional Leste 2, atualmente. E ele foi presidente da comissão, eu fui chamado como vice-presidente e, então, depois assumi também com ele. E ele continua participando da comissão, e essa comissão é um grupo de padres,
2 bispos, arquitetos, restauradores, historiadores, que nos reunimos com o desejo de sensibilizar também as dioceses e os padres para a preservação do patrimônio sacro, buscando dar também orientações e, enquanto possível, também ajudando na elaboração de uma política interna dentro da igreja. E isso é um pedido e uma exigência da igreja desde muito tempo, e consta do direito canônico, desde o direito de 1914 até renovado no direito de 1982, e reforçada especialmente pelos documentos da Pontifícia Comissão de Cultura da Santa Sé, que elaborou uma série de documentos sobre isso, sobre museus eclesiásticos, memoriais, restauração, então uma série de documentos sobre isso e que devemos também colocar em prática nas nossas dioceses e paróquias. Bom, nós sabemos que os bens materiais e imateriais, eles carregam em si memórias. Então, eu queria que o senhor falasse qual a importância da preservação dessas memórias e qual a relevância delas para a história e a cultura de uma cidade. Primeiro, é preciso pensar que a memória de uma cidade é a sua identidade, a memória de uma comunidade. E isso envolve o patrimônio arquitetônico, artístico, a memória oral, as tradições culturais, tudo aquilo que faz parte da tradição musical, tudo aquilo que faz o conjunto e que identifica uma comunidade. Por isso é muito importante que cada comunidade busque realmente a preservação do seu patrimônio como a sua própria identidade. Um mundo sem memória é um mundo sujeito a todas as manipulações. E é uma coisa interessante que os documentos da época da ditadura, os documentos oficiais das ditaduras não têm data, porque elas se pensam eternas. Então, é uma coisa um pouco estranha, às vezes, que a gente encontra, exatamente porque muitas delas quiseram também apagar a memória. A memória de cada comunidade é a sua identidade. Isso precisa estar muito presente no coração de cada pessoa, não só dos perdonenses, mas também de todas as comunidades urbanas e rurais. É importante que a gente resguarde esse patrimônio. E uma questão que é muitas vezes colocada, às vezes as pessoas falam assim, mas tal coisa tinha tão bonito, já foi demolido, por que vai conservar isso? Olha, precisamos salvar o salvável. Aquilo que temos hoje é a herança que recebemos, e que devemos transmitir também com cuidado os nossos pósteres, os nossos filhos, netos e aqueles que vêm, a geração que vem depois, e que poderá ter a alegria de contemplar aquilo que nós contemplamos e experimentamos no tempo presente. Muito bacana a sua fala. Eu quero dizer boa noite a Eliime, a Marli Pereira, a Tereza Alvarenga Macedo, a Celeste Costa, a Maria das Dores Castro, que são as pessoas que estão nos assistindo neste momento aí na nossa live. E o senhor falando justamente sobre isso, que é importante a gente salvar o salvável, né? A gente valorizar aquilo que nós ainda temos, né? E que é precioso para a gente, ainda mais na construção da nossa identidade mesmo, né? Que já está na nossa identidade, né? Nos nossos alicerces. E aí, aproveitando isso, qual é o papel da igreja e quais são as possíveis ações de preservação do patrimônio que a igreja pode realizar para salvar o salvável? A igreja, especialmente em Minas Gerais e no Brasil, o estado de Minas é onde há o maior número de bens culturais e artísticos preservados. E eles estão
quase inteiramente nas mãos da Igreja Católica, pertence à Igreja Católica. Basta a gente, por exemplo, ir a Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei e outros lugares, porque a Igreja sempre zelou pela preservação, apesar de erros também que aconteceram, tantos como aconteceram na história, e muita coisa que se perdeu. Mas a Igreja também tem arquivos, bibliotecas, né, obras de arte que estão guardadas. E como arte é para ser vista, né, como música é para ser tocada, música na pauta é morta, né? Música é para ser tocada, como diz Suzanne Lanier, lá aquela esteta francesa. Assim também, a Igreja é chamada a retomar e a providenciar os memoriais diocesanos, isso é uma decisão também, uma indicação da Santa Sé. Aqui em Oliveira estamos tentando, mas a pandemia, a falta de recursos, também nos impede, nesse momento, de dar continuidade. Mas arquivos são coisas também muito frágeis, então precisam de um cuidado ainda muito especial. Também as obras de arte. E a Igreja tem, inclusive, regras a respeito de transporte de obras de arte, transferência de uma peça artística ou devocional de um lugar para outro. Não pode ser feito de qualquer modo. Há um critério que também deve ser levado em conta. Além disso, a Igreja ela busca dialogar também com as outras instâncias da cultura, com o IFAM, que é sempre parceiro nos nossos seminários de bens culturais, o IFAM, o IEFA, e outras instituições, a Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte, que já foi nossa parceira, a Universidade a Faculdade Dom Luciano Mendes de Almeida, que inclusive Mariana, que pertence à Arquidiocese, tem um curso de restauração, e também restauradores e artistas que são nossos amigos e às vezes participam, às vezes, das reuniões da nossa comissão. E isso é o que a Igreja tem buscado fazer. Pode fazer muita coisa? Pode, com o apoio da comunidade. Como foi possível, com o apoio da comunidade, fazer o que era salvável na Igreja do Rosário e na Igreja Matriz. E posso dizer que sem a colaboração do poder público. Uhum. É bom que o senhor mencione essa questão da importância da comunidade, né? Porque é uma coisa que a gente tem falado desde a outra live também, das pessoas enxergarem que os moradores da cidade, né, enxergarem a importância deles também atuarem nessa preservação. Tipo, o papel deles é importante também, né? E o senhor falou sobre a questão da identidade, e ainda pensando sobre isso, eu queria que o senhor dissesse se considera, né, o nosso conjunto arquitetônico histórico relevante para ser preservado. Eu vou contar uma experiência pessoal. A primeira vez que fui a Perdões, eu tinha 8 anos, que eu passei em Perdões. Era pároco Padre Tadeu. Eu fiquei encantado com a cidade. Encantado com a arquitetura da cidade, com as construções coloniais e neoclássicas. Na época eu não sabia distinguir, mas achava tudo muito bonito, porque Perdões tem, e isso tem que ser um orgulho de Perdões. Perdões tem um conjunto que não é grande, mas é muito harmonioso. Ali na Matriz, Rua Maximiliano, a rua que sobe ali, esqueci o nome, lá para o Rosário, depois o Largo do Rosário, e pessoas que se empenharam na manutenção das casas antigas em Perdões. E isso é uma alegria muito grande. E, então, dizendo
Perdões, então, é nesse sentido. E eu, infelizmente, assisti à demolição de muitos monumentos que deveriam ter sido preservados. Agora, a preservação dos monumentos, ela não é responsabilidade só do poder público, mas é de cada um, de cada um. E a gente precisa aprender a enxergar a beleza que está perto de nós. As pessoas falam assim, porque tá bom conservar Ouro Preto, Tiradentes. Não, nós não estamos, nem moramos em Tiradentes, Ouro Preto. Também é necessário conservar lá. Mas é necessário conservar Oliveira, conservar Perdões e Santana. A paróquia de Santana, em convênio com a prefeitura, com o ICMS Cultural, está acabando o restauro da igreja de Nossa Senhora do Rosário, que é de 1825, aliás, 1790, desculpe. 1825 foi a colocação da pia batismal na matriz lá. E essa colaboração, poder público, entidades e proprietários, precisa acontecer, mas enquanto não houver um olhar de amor sobre a cidade, nós não teremos a sua preservação. Temos que amar Perdões. Com certeza, temos que amar Perdões, sem dúvida isso. Quero dizer boa noite, então, a Eliane Pereira, ao Anderson Ratinho, a Eliana Teodoro, a Regina Bertoni, o Maurício Pereira e a Cecília, neto do Delcides, que está acompanhando a nossa live agora neste momento. Quanta gente boa conhecida. Que bom, Dom Miguel. E a gente, aproveitando essa fala do senhor, eu queria também saber quais são os critérios, né, para ser considerados na hora de modificar ou restaurar uma igreja, e como se deu esse processo durante a restauração da Igreja da Matriz e da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Perdões. Antes do senhor responder, gostaria de dizer para as pessoas que estão nos assistindo agora, caso elas queiram fazer alguma pergunta ao senhor, que elas possam comentar na live, na página do Mundo Cênico, que serão respondidas no final. Sim. Critérios. Primeira coisa, quando cheguei em Perdões, a primeira coisa que eu vi, já tinha visto em 1976, foi quando eu entrei a primeira vez na matriz, e a matriz tinha sido completamente depredada. Mas eu, logo depois, como pároco, identifiquei que sobre a janela, servindo de sanefas, existiam duas peças antigas. E existia igualmente suportando aquela cartela que está que está acima da camarinha do altar-mor, e existia uma peanha. Então, eu imaginei que tivesse um altar bonito ali, mesmo porque a talha que estava servindo de sanefas nas janelas, que tinham cortinas, eram janelas de ferro, é muito bonita. Então, mas eu pensava logo em restaurar a igreja, era o meu desejo. Aí a porta de cima, do lado da igreja do Rosário, a porta lateral, ela abateu e estava muito estragada. Então, o que eu fiz? Ao consertar a porta, eu mandei fazer a porta como era antiga e voltar o arco rebaixado na porta. Porque aí as pessoas perceberiam como a igreja era. Começaria a perceber por aí. E foi a partir daí que as pessoas começaram a mostrar, a trazer fotografia, Dona Geninha, e a quem eu sou muito grato, eu sou muito grato, Dona Geninha, Dona Sergina, que foram trazendo fotografias, Dona Olinda, alguma coisa para eu ver. E, de repente, eu viajei, a torre já tinha sido reconstruída, as duas torres em concreto, anteriormente, e a torre do lado de baixo, quando a gente está de frente para a igreja, é a torre à direita. Eu estava viajando e a torre resolveu tombar para o lado do Sobradinho. Eu voltei, eu estava com a minha irmã, eu voltei, e aí
como é que faz, como é que não faz, e tivemos que escorar todo. Então, foi quando eu já conheci o Dr. Ivo Porto de Menezes, e ele tinha uma firma chamada Engearp, e eu o chamei a Perdões. E ele, então, fez um projeto com orçamento para o restauro da matriz, que era, na verdade, refazer as torres e ver a questão das trincas. Só que quando foi mexida nas trincas dos arcos, aí descobrimos a situação, que a igreja estava se equilibrando sobre os arcos e sem uma amarração externa. Aí começamos a mexer. E aí começa a mexer uma coisa e cai outra e fica aquela confusão, porque tinha muitos problemas. Aí tinha que mexer no portal da frente, e aí as janelas que tiveram que ser refeitas, as da frente da matriz, que são as antigas. E aí foram acontecendo as coisas. Até que decidimos, então, quando a gente estava, o doutor Ivo estava para dar mais um passo, chegou a inflação muito alta do governo Collor, aquela confusão toda, tivemos de dispensar o doutor Ivo. Mas ele nunca deixou de nos dar uma certa assistência, porque ele, além de ter sido um dos fundadores do IEFA, ele é um arquiteto de renome, que foi um dos fundadores do IEFA e um grande especialista em Aleijadinho, em restauros, foi do Patrimônio Histórico Nacional também. É alguém que é gente muito amiga. E eu fiquei muito próximo dele. Ele faz parte, inclusive, da nossa comissão, com 92 anos. Nossa. E não teve reunião. E daí para frente as coisas foram acontecendo. Aí ficou a igreja, vamos dizer, com uma cara antiga. Quando a gente entrava, era muito sem graça. Então, resolvemos fazer o caixão do altar-mor. Só a caixa, o armário do altar-mor, e colocar as peças que a gente tinha. Mas as peças, as sanefas, que serviam de sanefa em cima, na verdade, era o coroamento dos altares laterais, que também não existiam. Então, o doutor Ivo me manda um retrato da igreja internamente, tirado do álbum de Minas Gerais, do Francisco Sucassu, e, então, eu falei assim, como que vamos fazer? Vamos fazer as colunas. Aí, uma coisa foi puxando a outra, uma coisa foi puxando a outra, e a gente acabou fazendo aquilo que está lá. O que está de talha nova é obra do senhor José, que todo mundo conhece, é José Pai. Ele que foi o grande... quem tomou frente de telhado, de recolocar novamente a cachorrada lateral da igreja, de fazer as talhas, de montar os altares. Isso é obra dele e do Francisco, primo do Sandro, que é da Secretaria de Assistência Social. Francisco, que é um grande marceneiro, que depois, inclusive, foi contratado pelo IEFA, depois da obra de Perdões. Olha, que legal. Mas as coisas foram acontecendo. E aí o povo começou a apanhar gosto, né? E à medida que o pessoal ia se agradando, e a providência de Deus foi nos ajudando. Tem coisas que ficaram por fazer, mas ainda podem ser feitas, né? E a gente precisava também dar uma parada na matriz, porque já estava sendo usado, para poder salvar a Igreja do Rosário, que estava escorada há mais de 5 anos. Né? E a parede já tinha caído, a lateral direita, né, de 500, já tinha caído. E também havia trincas muito grandes, porque as madres de madeira tinham apodrecido por causa da chuva, então foi preciso mexer lá também. Mas coisas assim, a providência de Deus agiu a cada momento. Eu me lembro, dia de Natal,
eu tinha uma dívida para pagar na segunda-feira, Natal deu durante a semana, e era muita coisa, devia equivaler hoje a sei lá quantos salários, talvez uns 15 ou 20 salários mínimos, eu não tinha o caixa zerado no dia de Natal. E dona Sergina chegou perto de mim e falou assim, como é que nós vamos fazer, porque era da comissão de Conselho Econômico. E eu falei assim, olha, eu só disse, menino Jesus há de nos mandar. E chegou uma pessoa desconhecida e falou assim, olha, eu sempre passo aqui, eu vim assistir à missa, eu vejo que você está reformando a igreja. Então, eu queria deixar uma ajuda. Mas eu peguei e falei com ele assim, quis pedir o nome. Não, eu não quero deixar nome. E isso aconteceu mais de uma vez, não quero deixar nomes, e eu, então, coloquei no bolso, agradeci, e ele falou assim, olha, eu sei que já terminou aqui, não tinha terminado não, mas lá no Rosário vai ter que mexer ainda na outra igreja. Aí eu chamei o Tião Bispo, pode perguntar a ele, na época, a dona Sergina já se foi, e eu falei assim, depois da missa, nós abri o envelope e falei assim, vamos ver. Era o total que a gente precisava pagar. Exatamente a quantia. Faltava, não era tão exato que faltava R$50. E eu disse assim, está faltando 50. A dona Sergina falou assim, você ainda está querendo 50? Já ganhou quase tudo. E no outro dia, uma pessoa apareceu de manhã, no dia de Natal, com R$50 e mais $100 na ocasião. E nós pagamos a dívida. Assim foi. Ai, meu Deus. Parece que caiu a imagem aí, né? A internet do Dom Miguel pode ter caído por algum momento. A gente aguarda o seu retorno um pouquinho. Enquanto isso, a gente já pode fazer aí, né, uma reflexão, então, né? Quanto foi importante a Divina Providência e o quanto é importante, né, Juliana? A Divina Sim, Providência. com certeza. E quantas pessoas contribuem mesmo, né, para a preservação do patrimônio aqui em Perdões. Como que isso parte das pessoas, né? E a gente vê, quando o Dom Miguel vai falando, ele vai mencionando pessoas que a gente conhece da nossa comunidade, que a gente, assim, eu acredito que a maioria a gente já sabe que são pessoas que atuam aí, mas assim como elas, todos nós, né, podemos estar atuando, podemos estar procurando ajudar também, seja não financeiramente, mas da maneira do possível mesmo, né? Isso. Dom Miguel parece que já está voltando. Vamos lá. Acho que ele já nos ouve. Já. Isso. Só sua imagem que eu acho que não está liberada, Dom Miguel. Então, ver se vai liberar. Isso. Aí. Agora sim. Caiu energia aqui. Eu tive que ligar o computador de novo. Nossa, a energia caiu. Que pena. Mas vamos lá. Vamos continuar. A gente estava justamente fazendo a reflexão do quanto que as pessoas são solidárias, né? A igreja também é um patrimônio, né? De contribuir, como as pessoas aqui em Perdões têm amor pelo patrimônio, né? Tanto que, assim, a gente não tem nenhuma política pública exatamente de preservação. E as pessoas preservaram até agora, né? Muitos dos casamentos. Eu me lembro muito de uma senhora velhinha que era assistida da Promoção Humana. Aí ela conseguiu, na época, a renda vitalícia, e a partir daquela data, todo mês, ela levava religiosamente uma quantia que não era pequena e dizia, é para a reforma da matriz, é para o Senhor Bom Jesus. Foram pobres, foram ricos, e a comunidade se uniu. A gente abriu uma conta no Banco do Brasil, na ocasião, para as pessoas depositarem. E gente Sim. que nem era católico depositava todos os meses uma quantia. E eu ainda perguntei a ele, mas o senhor está depositando, aqui o senhor não é católico? Ele disse assim, a matriz é um patrimônio da cidade. Você vê o nível de consciência, né?
isso é muito bonito, isso é muito bonito. Muito, muito mesmo. Realmente é muito bom, né? A gente vê a união das pessoas mesmo, como é o que o senhor tinha dito, pela questão da nossa identidade, pela preservação daquilo que conta a nossa história, né? E ainda mais bonito ainda ver todo o trabalho que o senhor realizou e a persistência que o senhor teve e momentos complicados que aconteceram e as pessoas ali também apoiando o senhor e é algo que é para a gente, é muito importante para nós aqui da cidade, né? E aí também, né, pensando em tudo que o senhor já fez, mas em muitas coisas que ainda podem ser feitas, né, aqui na nossa cidade, eu queria que o senhor indicasse alguma ação que você considera assim urgente e que possa ser realizada pela nossa comunidade em prol da preservação do patrimônio histórico daqui de Perdões. Primeiro, eu queria lembrar uma coisa. Não fui eu quem fiz. Deus me permitiu fazer. E as pessoas se uniram no ideal. E isso é muito importante. Depois, uma outra coisa que a gente tem que continuar fazendo é despertar o amor pelo patrimônio, o amor pela cidade, o cuidado que passa pela preservação do patrimônio público, pelas coisas mais simples, como não jogar lixo na rua, não coisas mais simples, conservar o quintal limpo, conservar o seu jardim, coisas que dão alegria à cidade, dão alegria à cidade. Depois, eu acho que além desse processo de conscientização também, que tem que ser histórico e continuado, porque as gerações vão passando, e entra necessariamente aí o papel da escola. É preciso levar esse amor às crianças, porque elas é que vão se tornar os jovens, os adultos de amanhã, e que vão estar à frente de governo e à frente de tudo. Então, eu acho que despertar a memória histórica. E é possível fazer isso com pequenas ações. Por exemplo, na escola, durante uma semana, que se trate da história de Perdões, pedir os professores darem uma tarefa, né? O registro de alguma história, alguma lenda, o registro da história de uma casa determinada que tem importância, né? Ou uma pequena biografia de uma pessoa, ou a identificação do nome das ruas. Por que essa rua se chama Dr. Maximiliano, por exemplo? Por que se chama Zoroastro Alvarenga? Por que é Praça Duque da Rocha? Quem foi Duque da Rocha? Lá na Palestina. Tá? E assim, por que se deu o nome de Regis Bittencourt à rua principal? São coisas que... E depois lembrar os nomes antigos das ruas e das ladeiras e dos morros. Eu acho que aí a prefeitura poderia, a Secretaria de Cultura, ao lado, embaixo da placa, rua tal, colocar um nome antigo também, sabe? Também um nome antigo. Porque há muitas coisas. Depois, por exemplo, a história, onde está ali a biblioteca, né, que foi a sede do Conselho Distrital, que teve uma importância. O Conselho Distrital foi, na verdade, a independência do distrito, um momento em que houve uma descentralização total em Minas, né? Mas quem foram porque a gente fala de prefeito hoje, mas prefeito, nome prefeito, também veio só depois de Getúlio Vargas. Antes era agente executivo, né? Quem participou das câmaras? Onde é que está a história da Câmara de Perdões? Primeiro livro da Câmara. Esses nomes, eu acho que é preciso começar a levantar os nomes, aqueles que fizeram a história religiosa, aqueles que fizeram, que ainda trazem a memória do Congado, antigamente, ou de outras manifestações religiosas, né?
Acho que tudo isso é muito importante. Nós temos pessoas que têm história. O Sotião Bispo tem histórias maravilhosas sobre a cidade. O seu Todinho, que está com mais de 90 anos, que foi fundador da Alcoólicos Anônimos e nunca bebeu nada. Sempre foi abstêmio. Né? Doutor Custódio, é preciso retomar a história do doutor Custódio, um homem de um coração enorme, um médico, um grande médico de coração enorme. São pessoas que... Soarlindo, né? Soarlindo Esteves, Soarlindo Guimarães, ele era secretário da prefeitura quando da emancipação de Cana Verde. E a emancipação de Cana Verde, não sei se sabe como aconteceu. Cana Verde queria se emancipar de Perdões há muito tempo e não conseguia, porque a política de Perdões não deixava, porque não queria perder um distrito no território. O que eles fizeram? Uniram-se todos e elegeram toda a Câmara, a maioria da Câmara e o prefeito. Pronto. Cana Verde foi um exemplo, para mim, um exemplo extraordinário de unidade em torno de um objetivo, que na época era a emancipação. E eu acho que é preciso que a gente reúna forças políticas, religiosas, culturais, na preservação do patrimônio, e fazer uma pressãozinha no IEFA para poder sair do armamento logo. A gente também tem algumas pessoas que estão nos acompanhando, a Sorália, a Elvia, a Meg, a Maria Helena Carvalho, o Vinícius, a Maria Elvira Bastos, a Adriana Bertoni, a Márcia Paula de Andrade, a Renata Barros, a Jussane Andréa e o Rafael Souza. Várias pessoas nos acompanhando aí nas redes sociais, nos assistindo nessa noite, que é uma noite de muitas recordações, né? O Dom Miguel fica suscitando na gente muitas lembranças que eu não vivi, mas que eu já sei dessas histórias, né? De ouvir os meus conterrâneos contando. A gente já recebeu algumas perguntas aqui de alguns dos internautas que eu gostaria de estar fazendo ao senhor, Dom Miguel. Então, vamos para a primeira. Conta mais como era no início a capela que se tornou Igreja do Rosário. Você sabe disso um pouquinho, Dom Miguel? É muito remoto, né? Olha bem, a data que a gente tem é 2 de agosto de 1770, né? Essa data é a data da provisão canônica. É para a Capela do Bom Jesus dos Perdões, pedida pelo Ramon Fagundes do Amaral, que seguramente é o primeiro povoador, porque na carta de Sesmaria dele ele não menciona confrontantes. Então, ele seguramente é o primeiro povoador. No Rosário, eu escutei que o Rosário seria a primitiva capela, e ela tinha toda a perspectiva de ser a primeira capela, até pelo altar, pela rusticidade do altar. Então, mas isso para mim não era uma certeza. A certeza surgiu quando retiramos, porque estava muito podre, retiramos o trono onde está hoje a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que era feito inclusive de pinho, de muito má qualidade, que estava tudo podre. Quando retiramos, encontramos o lugar exato onde se assentava a imagem do Bom Jesus. E aí medimos, eu fui à igreja e medi a camarinha, medi a cruz, medi o lugar, e aí para mim era a confirmação de que realmente o Rosário, mesmo porque as capelas inicialmente sempre foram construídas no alto, né, por conta de um sinal de fé. E Perdões teve eu queria lembrar isso aqui, Perdões teve uma sorte, vamos dizer, muito grande, que o centro histórico
ficou lá em cima. Quando veio a ferrovia, o comércio desceu, porque se tivesse ficado lá, não existia mais nada, não. E hoje nós temos um conjunto arquitetônico belíssimo, não só colonial, mas neoclássico, mas que não é agressivo. E mesmo as construções que foram feitas, por exemplo, quando cheguei, havia só uma ruína, ali onde há aquele prédio, ali no fundo da matriz. Mas eu sempre fiquei pensando, quem foi o grande arquiteto desse prédio, ou a grande arquiteta, porque conseguiu fazer um prédio que não agride a integridade da praça, né? Então, isso, para mim, é muito interessante, muito interessante. E quanto ao Romão Fagundes, há uma outra coisa que eu insisti muito na época mas eu não consegui, na época da lei orgânica do município, e a paróquia participou ativamente da elaboração da lei orgânica, porque o Romão Fagundes, ele disse que minerava, né, na Carta de Sesmaria, e tinha cabedal e mão de obra escrava, e ele vinha por conta de criar gado, né? Na verdade, parece que o Romão Fagundes é quem abriu o caminho que ligava Lavras até a região de Candeias, Formiga, e ligando a Picada de Goiás. Esse caminho que passa por Cana Verde, Campo Belo, Candeias, é obra da Picada do Romão Fagundes. Ele, inclusive, levou um processo por conta disso, né? Talvez seja daí que veio a lenda do cacho de ouro, né? A outra história é que, na época eu tentei, porque o Romão Fagundes ele teve lavra de ouro em Perdões, né? Ele, talvez outras pessoas, não sei, mas ele teve. E a tradição fala dele lá no Retiro dos Pimentas. E ali tem um lugar que chama Lavrinhas, que, se vocês olharem do lado de cima da rodovia, as Lavrinhas, há toda uma terra revirada, que era onde se tirava ouro. E na época eu queria que, antes que a rodovia mexesse muito, que o pessoal plantasse, que fizesse ao menos uma filmagem daquele lugar para preservar. Mas nós temos muitas coisas, Perdões que teve uma exploração de ouro, porque os nomes, Cata Preta, Cata Branca, Cata Criminosa, Descoberto, Lavrinhas, são nomes que indicam mineração aurífera, né? E quando quando ainda não havia a ponte do funil, certa ocasião, o Rio Grande sempre tem muito ouro na areia, inclusive houve uma ação contra exploração de ouro por dragas na antiga ponte do funil, que infelizmente foi submersa, né? Mas é isso. Certo. Uma outra pergunta que nós recebemos aqui, Dom Miguel, quais dos prédios ou itens centenários o senhor tem mais apreço em Perdões e por quê? Mas é lógico que eu gosto mais do Rosário da Matriz, né? Mas quando eu penso que Perdões tem, sabe, construções belíssimas, as duas casas que pertencem ao São Messias Pereira, né, da Hortência, ali. Aliás, aquela primeira casa mais baixa, eu acho que é a casa mais antiga de Perdões. A casa mais antiga de Perdões seria aquela. Mas você tem o Sobradinho, que eu não sei, na época, eu me lembro quem, que foi reconstruído. Tem a casa ali tem as casas subindo ali para o Rosário, tem casas muito bonitas, tem o Sobrado, tem a fazenda lá do Djalma, né? A Fazenda da Estrela, né? Que assim se chamava, e há outras construções assim muito belas e neoclássicas, muito bonitas, né? E muitas com pinturas parietais muito valiosas, de pintores italianos que fizeram decoração aí. Eu acho que só Oliveira e Perdões conservam pinturas parietais, porque em Campo Belo havia muitas, todas foram demolidas.
Todas, todas. A última não tem pouco tempo. Ainda protestei junto à prefeitura porque deixou demolir a casa com pinturas tão belas ali perto da estação. Que pena. A gente precisa fazer um registro fotográfico dessas pinturas parentais em Perdões, né, e arquivá-las, né, para a gente ter isso digital. Outra pergunta que nós recebemos: o que o senhor poderia nos contar sobre a pessoa do Romão Fagundes e seus papéis na construção da igreja? Já falou um pouquinho. Primeira coisa, a Igreja do Rosário, primeiro, ele foi quem pediu a provisão de bênção, quer dizer, possivelmente ele foi o construtor. E a construção, possivelmente, foi anterior à provisão. Quer dizer, a Igreja do Rosário deve ter sido construída em 1786, 88, por aí, para 1700, aliás, 80 não, 78, 68, para poder, em 1770, ele receber a provisão em agosto. A matriz, que possivelmente, eu creio, tenha sido em 1790, e ela teve 3 etapas de construção, né? Primeiro, uma parte da nave, que depois foi construída a Capela Mor, porque a Capela Mor, ela encosta, a parede da Capela Mor, ela encosta numa parede rebocada e caiada, quer dizer, a igreja terminava ali. Depois, numa terceira fase, foram construídos os consistórios e as torres, já em 1790, e 1880, né, já construíram isso. E depois o senhor Fanuel, ele abriu os arcos na época do padre Pedro Machado de Rezende, o pai da dona Lourdes, avô da dona Ordália, que mora aí pertinho do Rosário, né? Ele que construiu os arcos também do Rosário. Era um grande pedreiro, um artista da construção. Na matriz tivemos de demolir, porque se racharam todos por conta de problemas estruturais. E aí foi aberto com os pilares que estão lá, que são de IP, eles foram emendados no que está em cima. A matriz, parte da matriz é de pau a pique, parte é de tijolos. Rosário é praticamente toda uma reconstrução, com exceção do que está acima dos arcos, que é de pau a pique e de adobe. Mas quem foi fazendo foi respeitando as formas construtivas, e isso é muito interessante. As boas noites agora vão para Keide Cardoso, Maria Eduarda, Dino José, Amécia, Rosângela Barbosa, Tereza Alvarenga, José Macan, Albistela Bastos, Gabriela Henrique, Carla Velar e Margarete Carvalho, que estão nos assistindo agora, né? E agora, uma outra pergunta que nós temos aqui, uma revelação. É verdade que na Praça do Rosário era cemitério? Olha, não, a Praça do Rosário possivelmente não foi cemitério, mas dentro da Igreja do Rosário, seguramente cemitério. E o adro da Igreja do Rosário, quer dizer, parte da frente e do fundo, onde é a rua. Uhum. Também a matriz se sepultava dentro da matriz, né? E o adro da matriz foi cemitério. Só que, o que aconteceu? No século XIX, Dom Silvério, isso de Mariana, ele escreve por causa dos problemas que estavam causando a estrutura da igreja, os sepultamentos, porque quando começaram dentro da igreja eram poucos, então proibiu o sepultamento dentro das igrejas, por causa dos miasmas, como se dizia, né? Por causa da transmissão também de doenças, igual a gente está pelejando agora contra a pandemia, né? E então proibiu o sepultamento dentro das igrejas e passou a se sepultar só no adro, né? Posteriormente, foi construído o cemitério, quando se transferiu aí
possivelmente, não encontrei documento em relação a Perdões, possivelmente pelos missionários capuchinhos, que eram missionários apostólicos, padre Frei, me esqueci, Eugênio de Gênova, e o outro companheiro dele, que também estiveram à frente da construção do cemitério aqui de Oliveira, na ocasião. E no Retiro, certamente a capela era também uma capela antiga, um retrato dela, mas já com mudanças externas. Ali também, na capela, possivelmente, deve ter acontecido sepultamento. Sim. Sim, então aí tivemos essa revelação. Isso não é só história. Dom Miguel, qual é o grande desafio de tornar Perdões uma cidade histórica? O senhor acha que estamos no caminho certo para isso? Não, Perdões não se torna uma cidade histórica. Todas as cidades são históricas. E a gente tem que pensar uma coisa muito séria. Nós não devemos pensar em preservação arquitetônica só do colonial, mas há coisas também do moderno, que precisam ser preservadas. Né? E há coisas atuais. Por exemplo, Brasília é moderno. Quem vai mexer em Brasília? Não é? Sim. Eu acho que a questão está na história. Perdões não tem que se tornar uma cidade histórica. É uma cidade que precisa descobrir a sua história e valorizar o seu rico patrimônio. Eu acho que essa é uma frase muito bonita para a gente pensar bastante sobre dessa descoberta da nossa história. A gente só tem mais 2 perguntas, Dom Miguel. Uma delas, que você falasse um pouquinho sobre as imagens da Igreja do Rosário. No Rosário, há imagens antigas de Perdões são muito poucas. Né? Na matriz, a imagem do Bom Jesus, né? Possivelmente a primitiva, a imagem de São Sebastião, que certa vez foi furtada, e depois Padre Nagibe reencontrou no Rio de Janeiro e conseguiu trazê-la de volta 12 anos depois. E as imagens, todas agora são imagens de roca, de Nossa Senhora das Dores, e do Senhor dos Passos, que acho que são atribuídas ao mestre de Oliveira, e chamado mestre Oliveira, que, na verdade, ele não é de Oliveira, ele nasceu em... não esqueci a cidade, perto de Nepomuceno. E temos aquele conjunto que está na sacristia, que está dentro daquele oratório, que, aliás, aquele oratório, gente, era um expositor antigo, com os vidros, inclusive, de um alfaiate, que me esqueço o nome, irmão de Dona Conceição, lá da Rua do Cruzeiro, ela que me deu. E eu não sabia, quando ela me deu, imaginei, cabe em cima da cômoda. Aí deu certo. Aí coloquei as 3 imagens lá de Santa Maria Madalena, São João Evangelista e de Nossa Senhora da Soledade. No Rosário, nós temos 3 imagens, né? Aquela imagem do Senhor do Triunfo, que assim é chamada, mas que, como estava pintada com o Senhor da Flagelação, que é uma imagem muito rústica, mas que achei por bem fazer um nicho para ela debaixo da escada ali que sobe para o coro, também até para preservá-la, e a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que é muito antiga, e a imagem de Santa Ifigênia, que é do mestre de Oliveira. São as outras, se perderam todas, nós não temos notícia delas, né? Ou foram desprezadas por causa de estarem estragadas, ou mesmo alienadas, num tempo que as coisas, que ninguém dava muito valor
também é patrimônio e arte. Hoje, graças a Deus, o nosso povo está tendo mais consciência, mas trabalhem nas escolas. Olha, trabalhem com as escolas, com os professores, né? E tem mais coisas boas em Perdões, grandes vozes, corais bonitos, gente que toca tantos valores em Perdões que sempre me impressionaram muito, né? E gente também que se dedica intensamente, se dedicaram intensamente à caridade fraterna, né? Dona Sergina, que já morreu, minha grande amiga Dona Yolanda, do seu Noca, Dona Laura, que agora mora em Belo Horizonte, que esteve há tanto tempo à frente todo dia, né? Todos os dias na Vila Vicentina, né? E tanta gente que se dedica à saúde, e nas pastorais e nos trabalhos que existem em Perdões hoje, de promoção humana. O pessoal da promoção humana, fundado pelo Padre Tadeu, que está aí até hoje atuando, não é? E eu não posso citar nomes, porque senão eu vou esquecer. Eu me lembrei desses, assim, porque eram muito próximos, né? Que estiveram envolvidos muito na questão pastoral, né? E outro que conhece muito a história de Perdões, eu sou Hilton, viu? Sim. Conhece muito a história de Perdões. Sim. Sim, Dom Miguel. Quero desejar boa noite, então, ao Toninho e à Ângela Cristina, que está nos assistindo também. E aí, agora, nossa última pergunta, que é uma pergunta parecida com as outras, mas se o Romão Fagundes, Dom Miguel, esse aí nós queremos saber, né? Se Romão Fagundes é assunto aqui. Romão Fagundes foi enterrado dentro da igreja, e qual igreja, Dom Miguel? Possivelmente dentro da matriz. Dentro da matriz. Porque quando ele morreu, a matriz já estava pronta, né? Embora a matriz fosse, porque ela tornou-se a sede do curato, que era a igreja maior, tornou-se a sede do curato. Mas eu não me recordo claramente se há alguma coisa no registro de óbito dele, se há alguma coisa mesmo, porque nem todos os registros de óbito são muito completos, né? São muito completos. Então, possivelmente dentro da matriz, ou do rosário. É mais provável que seja da matriz, mas é possível que seja no rosário, porque foi a igreja que ele construiu. Que bom. No nosso sarau artístico de amanhã, a gente fala que foi na igreja do Rosário. Então, possivelmente, foi na igreja do Rosário, né? Eu acho que talvez a maior possibilidade seja lá, porque os padroeiros eram chamados assim, né? Aqueles que construíam as igrejas também eram chamados de padroeiros. Porque padroeiro é patrono, né? Então, eram sepultados dentro da capela que construíram. E às vezes deixava ter esse pedido em testamento. Sim. A gente teve uma última pergunta aqui, Padre Miguel, porque, assim, esse assunto é um assunto que nós todos somos muito apaixonados, então a gente ficaria aqui a noite inteira ocupando o Senhor, né, com essa história que nós amamos muito saber de tudo, assim, né, cada detalhe. E aí a gente teve mais uma pergunta, eu vou abrir a sessão para essa pergunta, que eu achei bastante interessante a gente lembrar de uma pessoa que talvez o senhor conheceu, mas ouviu falar dele também, que você poderia falar um pouquinho do amor das pessoas de Perdões pela história do Padre Pedro Machado. O Padre Pedro Machado Rezende, ele foi um grande benfeitor de Perdões, mesmo porque ele foi indicado, na época, para Perdões, como o Monsenhor Messias de Sena Batista, quem ele sucedeu. Existe até um livro, uma biografia do Monsenhor Messias de Sena Batista, muito interessante. Eu tenho com a dedicatória do autor também, porque ele foi conversar comigo em Perdões, na ocasião. E o Padre Pedro, ele teve
ele esteve à frente, primeiro, da fundação do Colégio São José, lá na Rua do Cruzeiro, depois da Escola Dom Bosco, onde ensinava, além do que era do currículo, também dava aulas de francês, era um homem muito culto. E o Padre Pedro morreu tragicamente, né? Mas Padre Pedro é uma figura que é muito querida e precisa ser lembrada e valorizada. Mas antes, para não poder ser injusto, eu precisava lembrar uma pessoa que esteve o tempo todo comigo à frente do Rosário e da Matriz. E sem a sua ajuda, não seria possível esse restauro. Sr. Aloísio Pereira, que era o tesoureiro na ocasião. E com os outros colaboradores. Sr. Aloísio, quando a coisa apertava, ele também dava um jeitinho de resolver, e eu tenho que agradecer muito ao Sr. Luiz e Dona Hélia por esse carinho que teve, essa confiança. E ele, inclusive, foi comigo atrás de madeira, lá em São João del Rei, no carro dele, para a gente comprar madeira para a matriz e tantas outras coisas. E outras pessoas que nos ajudaram tanto. Dom Miguel, nós ficaríamos aqui mesmo, assim, a noite toda ouvindo o Senhor, porque ouvir daquilo que a gente ama muito, nos motiva muito, né? Então, eu quero desejar uma boa noite para a família do Senhor Hilton, que está nos assistindo agora também, que é uma alegria muito grande tê-los assistindo. E antes da gente encerrar, Dom Miguel, a gente gostaria muito que o senhor deixasse uma mensagem de estímulo à valorização da nossa história e do nosso patrimônio cultural. Eu vou só repetir o que já disse. A nossa história, a nossa identidade. Se perdemos as referências, e também as referências materiais e imateriais, nós perdemos a identidade. Isso faz a identidade do povo. E nesse ponto, nós temos que agradecer as pessoas que sempre se empenharam nisso. Dona Olinda, queria lembrar da Dona Olinda também, sempre empenhada, e tantos outros, e que também me deram estímulo para levar adiante a obra da Matriz, e todos aqueles que colaboraram. Mas, olha, preserve a identidade. Perdões tem um conjunto arquitetônico harmonioso e belo. Talvez o único preservado no sul de Minas. Único. Eu não conheço outra cidade no sul de Minas que tem um conjunto tão belo, tão harmonioso e preservado como de Perdões. Então, olha, valorizem esse conjunto. E eu peço ao poder público, valorize esse conjunto. Ajude as pessoas para poder que elas possam manter. E a gente tem 2 institutos legais, né, que é o registro, né, registro das festas, das tradições, isso aí porque elas são dinâmicas, né? E a gente tem também o inventário, né, dos bens patrimoniais. E o que é inventariado está protegido por lei. E o tombamento, né? E o tombamento, que significa o quê? Significa escrever num livro próprio, chamado de tombo, aquilo que é importante para a comunidade. Né? E é preciso pensar também no plano diretor da cidade, né? Porque senão a cidade vai ficando inviável, né? Inviável. Se a gente enche a cidade de arranha-céus, torna-se inviável a cidade. Deixa construir. Né? Nós temos espaço. No Brasil já não precisa ficar amontoando coisa, não.
Bom, então nós chegamos, né, gente, ao final do nosso encontro de hoje. Eu quero agradecer muito a presença do Dom Miguel. Eu acho que foi assim um momento de despertar em todos assim esse amor e essa necessidade de preservação da nossa história e escutar tantas coisas bonitas, acho que tantas memórias que são importantes para todos nós. Então, eu acho que foi assim essencial mesmo para trazer novamente, né, esse espírito de identidade perdoense, como o Senhor mesmo disse, né? E eu acho que a gente tem que agradecer muito ao Senhor pelo amor que o Senhor tem pela nossa cidade, né? Pelo carinho. Eu diria que o Senhor é perdoense de coração, né? Porque escutar o Senhor falando da cidade é alguém que conhece muito bem isso daqui. Então, é muito prazeroso, né? É algo muito bom mesmo para a gente escutar. Então, eu quero agradecer a sua presença. Foi um prazer, foi uma noite muito linda para a gente. Quero agradecer também a todas as pessoas que acompanharam, que participaram, né? E, enfim, espero poder ter o Senhor outras vezes com a gente, outros momentos assim, né? E foi extremamente enriquecedor para todos nós. Isso mesmo, Juliana. Quero aproveitar para agradecer também ao Dom Miguel muito por ter aceito o nosso convite, porque foi uma live muito esperada. A gente esperou muito por esse momento de encontrar o Senhor, porque o Senhor é um dos guardiões da nossa história. O Senhor expressou esse amor todo pela nossa comunidade e a gente tem muito que retribuir esse carinho todo ao Senhor. A gente quer agradecer muito pelo aceite do convite, por estar participado com a gente nessa noite, que para nós é uma noite muito assim gostosa, como a gente gostaria de estar presente, né, em volta do Senhor, ouvindo as histórias, sabe? Então, agora virtualmente, mas a gente está muito feliz. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Dom Miguel. Antes do Senhor sair, eu gostaria de pedir ao Senhor que desse a bênção às pessoas que estão assistindo, desse a bênção a nós que estamos conduzindo essa live, e também dessa bênção à nossa amiga Marli, que está acompanhando a nossa live e perdeu o nosso amigo Delcides na semana passada, e que tem um carinho enorme pelo Senhor. Então, se puder nos dar essa bênção, por favor. Primeiro, eu queria dizer que, assim, que eu que tenho de agradecer. É uma alegria muito grande. Se eu aprendi a amar Perdões, é porque eu fui muito amado. E o povo de Perdões é um povo muito bom. E eu não sou só perdoense de coração, não. Eu também sou cidadão honorário de Perdões. Recebi o título por indicação de um grande amigo meu que morreu esses dias. Sou João Dadoni, o vereador. Recebi lá na escola Dulce Oliveira, outra figura que precisa ser resgatada, né? Então eu que quero agradecer e queria dizer uma coisa, a todos os perdoenses, o meu abraço. Meu abraço fraterno e dizer que foi muito bom estar aqui. Eu sempre me alegro quando vou a Perdões, né? Queria citar tantos nomes que precisam ser resgatados, mas não dá tempo. Então, faz uma lista para a gente, Dom Miguel. Eu agradeço. Agradeço muito, muito, muito. Deus abençoe, né, a todos. E olha, eu preciso preciso vocês resgatarem a memória do bairro da Palestina, viu, gente? Porque lá foi patrimônio paroquial e foi ocupado na época à medida em que acontecia a libertação dos cativos e foram ocupando aquele espaço. A paróquia cedendo para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro. E assim aconteceu o surgimento da Palestina, né? O antigo Fubá. Hoje ninguém acha ruim chamar de Fubá mais não. Mas, olha, há muita coisa bonita, muita coisa bonita, muita coisa bonita, né?
Então, vamos pedir a bênção e que Nosso Senhor nos proteja, abençoe a todos aqueles que se empenham na vida da comunidade, na vida religiosa, na vida social, no trabalho da preservação patrimonial, e todos aqueles que amam perdões. Então, quem ama perdões, cuida de perdões. Quem ama, cuida, não é assim que a gente aprendeu? Então, vamos cuidar bem. E vamos pedir a bênção de Deus, né? E que essa bênção possa chegar a todos. E eu vi a carinha de tanta gente conhecida aqui, e a família de Alcides, que Nosso Senhor dê conforto, porque sabemos que a nossa vida não termina na morte, mas nos encontraremos um dia ante Deus no céu, com todos aqueles a quem amamos. Amém. E que Nosso Senhor abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor, bom Jesus, né, que deu nome a essa terra, o bom Jesus dos perdões, né, seja sempre a grande inspiração para essa querida terra de perdões. Muita alegria e paz. Muito obrigado a vocês, Mundo Sempre. Espero que a gente possa encontrar pessoalmente, se Deus quiser, passar dessa pandemia. Sim. Nossa, Dom Miguel é uma pessoa que emociona a gente, né, Juliana? Sim, com certeza. Me senti emocionado o tempo todo nessa live, por ouvir o seu amor a todo, perdões, né, derramando através das suas palavras, né, e esse final, essa mensagem final foi linda demais. Com certeza. Eu acho que é o momento da gente se sentir pertencente a um lugar e sentir um amor muito grande pelo lugar que a gente vive, né? Um lugar que carrega as nossas memórias e uma pessoa de muita fé como ele, né? Despertando isso na gente. Então, é uma noite de muitas bênçãos para a gente também, né? Isso. Quero agradecer, Juliana, muito ao público que nos assistiu nessa noite e também quero agradecer duas pessoas que nos ajudaram a fazer contato com o Dom Miguel, que foi o Vinícius Borges e a Maria do Socorro, que nos possibilitou esse encontro para a gente, né? E eu quero também convidar as pessoas para o sarau de amanhã, né? Amanhã vai estar acontecendo um sarau transmitido da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, será um sarau artístico. Então, neste sarau terá várias lindas, né? E uma delas vamos começar contando a história de Romão Fagundes do Amaral. Essa história do Romão Fagundes do Amaral, quando ele aí, né, na cena que a gente já está divulgando, ele lavando a sua mão de ouro, né? A história lenda mesmo que nós vamos estar trabalhando a partir da igreja. Logo depois começa a cena dos escravos, a gente vai estar contando a história dos negros ligados à cultura popular e também ligado a essa história, às vezes, que não é muito contada da nossa cidade, que é dos escravos, né? Então a gente vai estar fazendo uma cena muito emocionante, essa cena, por sinal, e depois logo a gente vai contar quando o trem chegou na nossa cidade e que trouxe os viajantes, né? Trouxe os novos moradores, trouxe os novos comerciantes para a nossa cidade, e aí a gente vai ter uma cena belíssima com as gêmeas, né? Cantando músicas mineiras, né? De dentro da igreja, tá belíssimo. Amanhã às 8 horas, uma transmissão assim, padrão mundo cênico, para encantar mesmo, e tenho certeza que vai encantar todos aqueles que vão assistir, todos aqueles que têm muito amor pela nossa cidade. Quero agradecer muito, então, todos que nos acompanharam nessa live, e muito obrigado, Juliana, uma boa noite para todos.